Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz a todos. Primeiramente, como sempre, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez como um aprendiz que vem aprender um pouco mais e compartilhar um pouco do que tem visto sobre os pilares do Espiritismo, essa doutrina tão santa e tão sublime que nos faz tão bem. E esses pilares do Espiritismo que são educação e amor. Então vamos iniciar rogando ao Cristo que nos ilumine para que nós possamos ter a receptividade para a sua semeadura. A semeadura do seu conteúdo, que é um conteúdo tão vasto e tão precioso e tão transformador. Um conteúdo que, se bem assimilado, constrói a nossa esperança, que age com uma força invencível, nos sustentando e nos movendo para que nós possamos construir as nossas obras. Dentre as diversas oportunidades que o trabalho no Evangelho nos concede, a compreensão e a divulgação do Evangelho são atividades muito importantes. Ultimamente, nós temos vivido em tempos em que nós disputamos espaço, ou disputamos atenção em espaços muito curtos, em vídeos pequenos, em vídeos que são geralmente cheios de gatilhos emocionais e mensagens apelativas, prendendo a atenção das pessoas, nem sempre na melhor sensação de todas, mas daquela sensação de ficar preso naquele vídeo. Então, às vezes, quando nós estamos divulgando o Evangelho, pode parecer que a nossa mensagem não esteja proliferando tanto, porque, afinal de contas, ela não é tão apelativa assim, Ela não tem aquele gatilho emocional, aquela possibilidade de prender as pessoas, como muitas das coisas que nós vemos têm, E quando nós nos deparamos com esse tipo de pensamento, ou com esse tipo de situação, pode ser que a gente acabe pensando, ou entendendo que a nossa maneira de divulgar o Evangelho, que os nossos ensinamentos, que eles não têm um certo valor, ou que eles não estão atingindo o objetivo que a gente queira. E isso, caso a gente deixe essa ideia crescer muito, apresenta um risco grande de nos desanimar, de fazer com que a gente pare. E detalhe é que nós não estamos dizendo que nós não devemos utilizar diversos meios para propagar boas mensagens, para propagar boas ideias. O que eu estou dizendo é que muitas vezes, quando nós vamos falar de algo que exige um pouco mais de profundidade, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência para ser entendido, nós temos a sensação que esse tipo de mensagem não tem lugar no mundo de hoje. Quando isso acontece, como é que a gente procede? Ou seja, como evitar que esse tipo de situação nos desanime? Claro que eu não tenho a resposta para isso em mim, mas participando desse programa, que trabalha as obras de Amélia Rodrigues, nessa mensagem que ficou a meu cargo comentar, ela traz algumas dicas, ela traz algumas respostas para esse tipo de pensamento. Bom, Amélia Rodrigues, ela foi uma professora, então é um espírito que tem um amor muito grande pela educação. E psicografada por Divaldo Pereira Franco, ela traz alguns livros em que ela coloca um tom poético, mais artístico em algumas passagens do Evangelho. Além de professora, ela também era poetisa na vida, poetisa, e teatróloga, estudava teatro também, fazia teatro. Então ela consegue utilizar essa capacidade ou essa habilidade que ela tem, para, digamos assim, colorir um pouco mais algumas passagens do Evangelho, com tons de sentimentos, com ênfases diferentes, que faz com que a gente perceba certas coisas ou certas mensagens, certas ideias que a gente não percebia antes. E esta obra aqui que nós estamos comentando é a obra Há Flores no Caminho, em que ela vai comentar uma passagem em que o Cristo
ele comenta exatamente sobre isso, exatamente sobre dicas, exatamente sobre situações que as pessoas que trabalham no Evangelho, né, principalmente na divulgação, podem enfrentar. E o nome do capítulo, acho que não poderia ser mais oportuno, chama-se Suaves Advertências. Então, são advertências para quando a gente tiver esse tipo de pensamento ou esse tipo de situação a enfrentar. Claro que a gente não vai ler o capítulo inteiro, ele é um capítulo bastante extenso, então nós vamos ler algumas partes dele, né? E nós vamos fazer comentários acerca do que a Amélia Rodrigues escreveu nesse capítulo. Então ele inicia, né, fazendo uma descrição daquele momento sublime em que o Cristo estava aqui encarnado na Terra. Eu vou começar lendo integralmente. Então aqui é a Amélia Rodrigues falando. O mar imenso, emoldurado pelas áridas montanhas do lado oposto a Cafarnaum e pelas colinas recobertas de erva verdejante, por onde escorrem os filetes das águas das chuvas que fertilizam o chão, refletem o azul infinitamente transparente. Está falando do local, né, em que Jesus utilizava para fazer as suas pregações, né, utilizava para passar suas mensagens. Aqueles dias, a música da esperança revela a grandeza da paz aos homens, tumultuados e infelizes, né? Então, ele começa, né, falando sobre a grandeza do momento, e dela começa falando dessa relação, né, de Jesus com a humanidade, né? Sempre homens tumultuados e infelizes. E aqui ela vai destacar algo que existiu sempre, né, nas nossas sociedades. Ó, em toda parte surgem graves controvérsias. Olha só que interessante. Murmuram uns admirados ante a audácia daquele pregador. Emocionam-se outros diante da sua figura. Surpreendem-se os demais perante seus feitos. Então está falando, né, que a maneira como Jesus agia, a maneira como ele vivia, como ele falava, a maneira como ele conseguia resolver coisas, né, que traziam tanta ansiedade para as pessoas, marcava. Isso era marcante. Todo mundo olhava para aquela figura, né, e ela era notável, né? Porém, ela continua. A palavra de Jesus penetra e rasga os véus da ignorância, dividindo os tempos da criatura. O som do verbo produz uma branda luz interior que cresce de intensidade e jamais se apagará. Ali foram realizadas, na região da agradável e fresca Cafarnaum, os mais numerosos milagres, que não obstante produzirem choques, ou seja, as pessoas notavam, olha aqui, não lograram convencer a todos. Essa parte é interessante da gente parar e fazer aqui uma interpretação, né? Pois olha, era o próprio Cristo trazendo a mensagem mais pura e carregada de verdade que nós conhecemos aqui na Terra. Porque sendo ele o maior espírito que passou aqui encarnado entre nós, ele trazia, né, a mensagem mais clara, livre de qualquer influência nossa negativa, ou seja, a verdade da maneira mais pura, né? Ele fazia coisas admiráveis aos nossos olhos, né? Ele conseguia, com isso, né, mover, né, muitas pessoas. Porém, não convenceu a todo mundo. Olha só que interessante, o próprio Cristo não convenceu a todos. E aqui é interessante, mas por quê? Ou seja, por que ele não convencia todo mundo? Por uma questão muito simples, né? Uma questão que foi tratada por Sócrates já na antiguidade, né? Sócrates, ele era um filósofo grego, né, e ele era conhecido por ser muito bom, né? E além de ser muito bom, da maneira como ele cultivava, né, o seu pensamento, ele conseguiu chegar a um entendimento de mundo muito grande. E daí quando as pessoas pediam, né, para ele convencer os outros de algo, ele tinha uma frase bem marcante, né, que ele poderia falar sobre qualquer coisa que a pessoa quisesse, né, ele poderia tentar entender, ele poderia falar da maneira mais sincera possível, mas ele nunca conseguiria fazer alguém aprender algo que a pessoa não quisesse.
Por quê? Porque o entendimento ele é uma via de mão dupla. Tem que ter alguém querendo ensinar e tem que ter alguém querendo aprender, certo? Por quê? Porque nós vemos o mundo, né, inteiro, ou seja, nós interagimos com as coisas e vemos ele através dos nossos patrimônios, ou seja, os patrimônios biológicos que nós já carregamos, né, nossos olhos, aqui o nosso nariz, os nossos ouvidos que podem ouvir, né, que podem ver, que podem sentir. Nós também carregamos os nossos patrimônios intelectuais, o entendimento que a gente tem do mundo, né, que já faz com que a gente perceba certos fenômenos de uma maneira diferente de quando a gente percebia antes, né, consegue raciocinar, entender sobre eles. O nosso patrimônio do sentimento, que faz com que a gente consiga entender certos valores, né. Só que, se nós não crescermos o nosso patrimônio em si, seja o nosso patrimônio intelectual e principalmente o nosso patrimônio moral, né, o nosso patrimônio do sentimento, o correto sentir, nós não vamos conseguir entender as coisas. Porque a verdade só se mostra para aquele que está digno dela, né? Tem uma frase que diz que à medida que nós crescemos para o texto, né, do Evangelho, o Evangelho cresce para nós. Isso é bem visível a maneira que nós lemos uma passagem. Por exemplo, eu leio hoje, paro, e digamos que eu passei por muitas experiências, eu leio a mesma passagem daqui a 2 anos, e eu começo a perceber nela coisas que eu não percebia antes. Eu começo a perceber que ele tem alusões, né, que ele tem conceitos que eu não entendia, que aquela passagem, na verdade, ela contém mais ideias, contém mais coisas do que eu conseguia perceber. Mas isso só é possível se eu quiser compreender. Ou seja, depende da pessoa querer ou estar aberta a aprender e querer crescer para o texto também, né? Aí ela continua. Sempre tem sido assim. Os homens desejam ver, na expectativa de que não aconteçam os fenômenos transcendentais, e quando ocorrem, atormentam-se pela dúvida, ante a consideração de que seria impossível ocorrer. Deseja-se o pão, e após nutrir-se, rejeitam-no. Empanturrados, quer-se a luz, e clarear-se, desconsideram-na, porque se enceguecem, procura-se a verdade, e desde que ela se opõe à ilusão, detestam-na. Ou seja, a gente prefere ficar na nossa ilusão, né, do que ver a verdade. A evidência, para quem não deseja crer, nada comprova. É do que a gente falou, né? Acima de tudo é necessário ter uma vontade. Nada comprova. Antes, pelo contrário, desagrada e magoa, armando o observador de irritação e agressividade, por ver-se vencido, mas não convencido. Por que então, vamos fazer aqui uma nova parada, né? Por que um dos pontos principais da mensagem do Cristo, né, da mensagem de Jesus, era que nós guerreássemos contra o quê? Contra esse nosso orgulho, né? Contra essa nossa construção que a gente faz dentro de nós mesmos, que diz que nós somos melhores que os outros. Por que ele fazia isso? Porque isso cria, né, ou alimenta uma coisa chamada ego, né? E o nosso ego, ele é uma construção artificial nossa, que diz que nós somos melhores, construído com base em conceitos que não são verdadeiros. E o problema é que o nosso corpo deseja defender ele e as construções, né, as obras do nosso ego a todo custo. Aí quando a gente nota uma verdade que vai de encontro a um interesse nosso, né, que vai contrário ao interesse nosso, você pensa, não, mas o mundo não pode ser assim. Aí eu começo a atacar aquela verdade. Eu me recuso a aceitá-la e eu me recuso a mudar daquela maneira, porque eu tento defender essa minha construção anterior a todo custo, mesmo sendo avisado de que essa minha construção anterior é o que me mantém preso, né? É o que me limita o meu crescimento. Então, antes de nós podermos, né, antes de nós conseguirmos, como dizia Jesus, entrar no reino dos céus, conhecer as coisas, conhecer a verdade, nos melhorarmos, nós temos que estar dispostos para isso.
É por isso que ele disse que o reino dos céus era para aqueles que estivessem dispostos a arrepender-se. E esse arrependimento no sentido de mudar a sua mentalidade. Você realmente está disposto, né, a abrir mão dessa sua construção anterior que você vem defendendo e aceitar algo novo, né? Se sim, então você provavelmente vai crescer para ele, né? Vai entender melhor e vai ser um bom aprendiz, né? Se não, provavelmente nós vamos estar onde a gente fica mesmo, porque nós vamos atacar qualquer facho de luz que venha a nós, porque infelizmente esses fachos de luz vêm iluminar coisas que nós não gostaríamos que eles iluminassem. Ou seja, eles vêm nos mostrar que o mundo não é exatamente da maneira que a gente queria que ele fosse. Aí, né, ela continua, né, falando que o Cristo ele veio, né, de uma cidade chamada Nazaré, né? Então ele chamava Jesus de Nazaré. E mesmo lá em Nazaré, certo, na cidade dele, ele notou que não seria o melhor local para ele desenvolver, né, a sua missão. Por isso que ele foi a Cafarnaum. E por que Nazaré, que a cidade que ele nasceu, né, não seria a melhor cidade para ele? Será que ele não fazia, ou seja, será que ele não exercia todo o seu potencial naquela cidade? Claro que sim, né? Era o Cristo. Ele era o Cristo em qualquer lugar. Só que naquela cidade, né, mesmo quando as pessoas notavam que ele era um espírito diferente, né, que ele era um espírito que tinha capacidades que eles nunca tinham visto antes, muitas dessas pessoas olhavam para aquilo e falavam assim: nossa, é impressionante esse rapaz falando aí. Mas assim, ele não é o filho do carpinteiro lá, do José? Não sei não, esse rapaz aí não tá querendo ser alguma coisa que ele não é. Eu não acredito que ele seja tão especial assim, né? Então Jesus ele foi rejeitado na própria cidade dele, né? Tem um ditado que diz que o santo de casa não faz milagre, né? E ele, como ele é um espírito, enfim, perfeito, né? Ele não é teimoso igual a gente. Ele entendeu que seria melhor executar a missão dele num local um pouco mais adequado, né? Um local em que a terra estivesse um pouco melhor para a sua semeadura. E ele encontrou nisso em Cafarnaum. Aí, né, ela continua dizendo que ele veio nos trazer, né, uma mensagem, e era uma mensagem de muito amor. Só que aí ela termina essa parte, né, falando assim, ó, aqui Amélia Rodrigues de novo. Todavia, quanto se sabia a respeito do amor, constituía permutas de interesses e de paixões imediatistas. Isso as pessoas, né, da época. E hoje, sua palavra reverteu a ordem ancestral com uma sinfonia cuja musicalidade arrebatadora exige concentração e segurança para ser vivida. Era um violar dos antigos interesses, para que o importante seja o próximo, o ideal torne-se o irmão. Não foi diversa a sua conduta, ou seja, ele agia sempre da mesma maneira como ele falava, né? Ele não estava lá ensinando de uma cátedra, ele estava vivendo a mensagem dele, mostrando para as pessoas como que ela deveria ser vivida. Ele amou até o sacrifício total da própria vida, sob as exulcerações mais cruéis que se deixou sofrer. Não obstante, fazia-se necessário concluir as diretrizes básicas, ou seja, mesmo com seus exemplos, ele deixou recomendações, né? Aqui Amélia Rodrigues falando. Ao sopé do monte estava Cafarnaum beijada pelas águas, ora tranquilas do mar. Travessão, palavra de Jesus. Cuidado quando vos louvarem os homens, porque assim agiram em relação aos falsos profetas. Sempre a mentira abonará a hipocrisia e a bajulação adornará o engodo. Os que sintonizam na mesma faixa da mesquinhez reconhecem-se e se apoiam. Quando o homem, na vivência dos ideais de enobrecimento, não é compreendido, inclusive pelos que participam dos labores na mesma grei, não deve se entristecer. Olha só que interessante.
Antes, alegrar-se, porque ainda é escasso o terreno para a autenticidade, para o valor moral enobrecido e para a autodoação. Os pecadores amam e doam aos pecadores, emprestam a fim de receberem outro tanto. Ajudam-se pensando em manter-se e sobreviver nos dédalos sombrios ou brilhantes que os acolhem, aturdidos e complicados. O filho da luz é desvestido de trajes complexos, é desataviado, é real, sem subterfúgios entre todos e não igual a eles. Aqui, vamos fazer mais uma pausa, né? O que ela está falando ali? Está falando que se por acaso a nossa mensagem não for aplaudida, né, quando nós estamos exemplificando um pouco de luz que a gente já tem, né, um pouco do entendimento do Evangelho, ele diz o seguinte: olha, primeiro, não fique triste. Cuidado se estiverem aplaudindo demais. É o contrário. Por quê? Porque foi exatamente isso que eles fizeram com os falsos profetas. Mas por que os falsos profetas eram tão aplaudidos assim? Lembra quando nós comentamos, né, que nós construímos em nós essas construções falsas do nosso orgulho, dizendo que nós somos melhores que os outros, e assim justificamos determinados atos, né? Já que eu sou melhor que os outros, então eu posso agir de uma maneira diferente, né? Eu sou melhor que você, então eu não preciso ser honesto com você, eu não preciso ter um certo cuidado, ter tanto respeito assim, porque afinal de contas eu sou melhor, né? Então, a gente constrói muito nisso, né? A humanidade construiu muito nisso, e quando ela encontra uma palavra que vai contra esse tipo de atitude, tendem a atacar. Por outro lado, quando encontra uma palavra que justifique determinados atos, tendemos a quê? A aplaudir. Então ele falou: olha, cuidado quando aplaudirem muito uma mensagem, né? Porque pode ser que essa nossa mensagem não esteja tanto assim carregada de verdade como nós pensamos que esteja, se ela estiver fazendo muito sucesso. Fala também o seguinte, né? Mas eu não estou conseguindo obter apoio nesse tipo de tarefa, né? Normal, né? Geralmente nós falamos para muitas pessoas, nós sabemos que o estado da Terra não é um estado de espíritos perfeitos, né? Que é um mundo de provas e expiações. E nós sabemos que os espíritos aqui têm muitas coisas a resolver ainda, certo? Ora, espíritos que estão construindo, né, construções imperfeitas juntas se percebem rapidamente, né? Dizem que dois corações afins se encontram mesmo que estiverem no meio de outros 1000, porque a vibração deles é muito parecida, né? Logo eles vão estar afinizados com a maneira de pensar, com a maneira de agir, né? Logo serão amigos, né? Logo vão ser espíritos que vão estar juntos ali. Então, quando as pessoas se percebem dessa maneira, certo? Olha o que ele escreveu aqui, ó. Os pecadores amam e doam aos pecadores. Eles emprestam esperando receber, ou seja, ajudam-se para que as suas obras durem mais tempo. Não constroem só individualmente, mas coletivamente também. Por isso que ele diz que quando alguém fala, né, sem subterfúgios, né, quando alguém fala da verdade da melhor maneira que ele pode, nem sempre essa pessoa vai ser bem compreendida. E isso faz parte do nosso trabalho também, né? Saber passar por isso, ou seja, saber manter uma mensagem, saber torná-la da melhor maneira possível, mesmo sem todo aquele apoio que a gente esperava receber, faz parte das provas que a gente passa quando a gente tem trabalhado no Evangelho também. Ok, e ele continua, né? Mais uma advertência. Aqui, Jesus de novo. Todavia, faça necessário cuidado para não ser confundido e nem confundir-se a si próprio. Pode um cego porventura guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Certamente, só alguém que tem condições de conduzir o outro, que não enxerga ou ainda não sabe discernir. A verdade é clara. No entanto, aparece muitas vezes discreta, ressumada nas fórmulas e nos ritos, ascende aos vales morais, aonde foi arrojada. Então, aqui, mais uma reflexão nossa, né? Ele está querendo dizer como pode um cego guiar outro cego. Cuidado para que a gente não se confunda, né?
Muitos de nós, quando nós estamos trabalhando e nós percebemos que a nossa mensagem às vezes não tem exatamente aquele alcance, aquele apoio que a gente gostaria que tivesse, nós pensamos assim: como é que eu posso deixá-la melhor? Até aí tudo bem. Agora, como é que eu posso deixá-la mais agradável, né? E eu começo a fazer certas concessões na mensagem para que ela seja mais aplaudida, né? Eu busco esse retorno, não busco mais a verdade. Aí eu estou me confundindo, né? Porque aquele pequeno lampejo de luz que eu já consegui enxergar, eu estou abandonando para uma construção, né? Uma construção que ressoa mais com aquele antigo ser que nós tínhamos, ou uma construção que ressoa mais com o que existe no mundo, né? Só que o que ele recomenda? Será que eu, não enxergando direito, vou conseguir guiar alguém que também não enxerga direito? Claro que não, né? Aí nós dois caímos no buraco, né? Porque um cego não pode guiar outro cego. Então que a gente tenha bastante cuidado para que a gente não se confunda, né? Nessa troca de energias, nessa troca de palavras com o mundo, e que a gente consiga, né? Pelo menos com as nossas forças, com o que a gente tem, ser o máximo possível de fiel à mensagem do Cristo. É por isso que sempre antes de qualquer explicação, né, nós gostamos de iniciar pedindo a inspiração do Mestre, para que a gente possa ensinar a mensagem dele e não a nossa, né, repleta das nossas falhas, né, ou seja, a mensagem original. E ao final, né, ele termina aqui falando: ó, o discípulo não é mais do que seu mestre, mas todo discípulo, quando for bem instruído, será como seu mestre. Naturalmente que o aprendizado prepara, mas só a experiência da sabedoria. Há falsos mestres e fatos discípulos. O melhor ensino faz-se pelo conhecimento e mediante a vivência. A melhor aprendizagem pelo estudo e através do exercício. Mestre e aluno se completam. Então ela finaliza aqui, né, falando o quê? Da importância de nós praticarmos aquilo que a gente tem estudado. Porque ler uma mensagem, saber destrinchá-la, mesmo entender de onde ela vem, entender suas consequências e falar a mensagem, não é um sinal de que a gente conhece. São coisas diferentes. Aí a gente leu, certo? Pode até ter compreendido aquele texto, mas para aprender um ensinamento, geralmente um caminho melhor é quando a gente está vivendo e se depara com uma situação difícil. Ou seja, uma situação que anteriormente a gente agia, né, de uma maneira que não seria muito boa. E, naturalmente, através daquele conhecimento que nós estamos incorporando, nós percebemos que a nossa atitude começa a mudar, que nós começamos a tratar essas situações de uma maneira diferente. Isso é um sinal melhor. É um sinal melhor que nós estamos aprendendo algo. E um sinal melhor que nós estamos falando daquilo que nós realmente estamos aprendendo. E não daquilo que a gente não sabe muito bem, né? Porque a gente precisa entender a mensagem e praticá-la, né? Praticando. E como dizia, né, Francisco de Assis, né, vão e preguem o Evangelho. Se for necessário, utilizem palavras, né? Ou seja, nas nossas atitudes que nós construímos esse nosso conhecimento e construímos também algo um pouco melhor para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então que essas palavras, né, e esses ensinamentos possam nos inspirar a continuar o trabalho em nós mesmos, né, e o trabalho que a gente faz no Evangelho. Seja ele formal, participando de algum grupo, ou seja ele, né, geral, porque a nossa vida em si é isso, é incorporar esse conhecimento, nos melhorarmos cada vez mais e podemos ajudar. Então nós podemos ser discípulos, né, o tempo inteiro, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, que a gente consiga, né, concentrar o suficiente, entender o suficiente e, focado na mensagem do Mestre, não nos deixar levar por essas influências do mundo, né, e construir em nós mesmos e divulgar essa mensagem da maneira mais pura, da maneira mais verdadeira que ela veio, a mensagem do Cristo. Muito obrigado e muita paz a todos.